Gravar. Automaticamente. Isso aqui. Aí eu dou uma clicada aqui em cima. Ah, não. Os dois tracinhos. Aí aparece minha cara. Tá. Aí vai admitindo agora. Já tá valendo, né, Rafinha? Então, tudo bem. Oi, moçada. Bom dia, viu? Olá, olá, olá. Enfim, deixa eu só ver aqui. Sala de espera. Admitir todos. Ok. Então vamos lá. Tudo bem, pessoal? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Evandro. Ah, que saudade de todos vocês. Enfim, espero que estejam bem, maravilhosamente bem, por sinal. E nós aqui nos nossas quarentenas, né? Ver sala de espera, admitir todos. Estou admitindo vocês aqui. Tá, acho que deu certo. Enfim, tudo bem. Então vamos lá. Meninos, então vamos nós aqui com nossa aula sobre nova ordem mundial, ou seja, é o que está aí na tela, né? Opa, deixa eu ver aqui, admitir todos. Conforme vocês estão aparecendo, eu vou admitindo. Engraçado, podia ter um comando aqui para já admitir todo mundo sem precisar ficar toda hora tendo que fazer isso. Mas vamos lá então. Meninos, então tá aí, ou seja, vamos falar de geografia, apostila 1, frente 3, módulo 2, nova ordem mundial. Um tema super importante porque ele trata de globalização. Então vale, no primeiro momento, uma observação. Estamos falando do quê? Do momento a partir do qual acabou o que veio antes. Então, digamos assim, se estamos ainda hoje na chamada nova ordem mundial, qual foi o momento anterior? O momento anterior foi aquele que nós vimos na aula passada, ou seja, a chamada Guerra Fria. Então, a Guerra Fria se encerra quando a União Soviética, coitada, se desfez. E lembra que tem um marco para isso, né, moçada? E qual que é o marco? O marco do fim da chamada Guerra Fria é, basicamente, a queda do Muro de Berlim. Lembra que ele representou o mundo dividido entre socialismo de um lado e capitalismo do outro numa mesma cidade, a cidade de Berlim. E quando ele cai, em 89, é sinal de que o socialismo já estava, capengando, né? E, em outras palavras, vale a pena lembrar que quando o Muro de Berlim cai, é porque a própria União Soviética estava enfraquecida. Como o maior aliado da Alemanha Oriental, que construiu o Muro de Berlim, foi a União Soviética enfraquecida significava também que todo o bloco socialista se enfraqueceu da mesma forma. Então, automaticamente, a queda do Muro de Berlim mostrava que o socialismo ia muito mal, né? Tanto que cai. Em 1991, automaticamente, é quando a União Soviética deixará de existir. Cada uma das suas 15 repúblicas formadoras vão declarar as suas independências. Então, aí a gente entra na chamada nova ordem mundial, que hoje está uma confusão, vamos falar a verdade, moçada? Quando você dizia que essa nova ordem mundial tinha características como globalização, neoliberalismo, formação de blocos econômicos, como veremos depois, hoje em dia tudo isso está em xeque, porque você pega lá a administração do país mais rico do mundo, Donald Trump, ele está rompendo com uma série de referências que até então eram dadas como eternas, né? Ou se não eternas, a longo prazo. Que é o quê? Constituição de blocos econômicos. O que ele está fazendo? Está tirando os Estados Unidos de blocos, como foi a Aliança Transpacífica, ou o Acordo Transpacífico, melhor dizendo. Ele tirou os Estados Unidos de lá. Que mais? Ele encerrou o NAFTA e depois ele propôs uma reestruturação. Mas, num primeiro momento, ele literalmente acaba com o NAFTA. E aí surge algo que nem tem um nome definido ainda, mas que seria uma espécie de novo NAFTA. Então, é uma orientação bem diferente daquela que vinha sendo adotada pelos países mundo afora, que a tendência qual era? Se entendia que era criar novos blocos, não eliminar blocos, não é? Você pensa na Europa, com o Reino Unido saindo da União Europeia, também meio que descaracteriza, né, moçada, o que vinha acontecendo até então, que era o quê? Uma expansão e não uma diminuição da União Europeia. O que mais também que está em xeque? Lembra do neoliberalismo? O que ele diz? O Estado não deve intervir na economia, não é? E o que o Trump faz? Ele passa a intervir fortemente. Por exemplo, ele disse que ia erguer barreiras alfandegárias para produtos chineses. Não só disse, como ergueu. Então, vai na contramão do que até então se imaginava como uma tendência. Então, se alguém está fazendo diferente, então é claro que essa tendência
está sendo colocada em xeque, não é? Então a gente fala que a nova ordem mundial hoje é uma grande interrogação. Não sabemos exatamente se essas atitudes novas trazidas pelo Trump se manterão numa próxima administração, porque a gente não sabe se ele vai se reeleger ou não. Enfim, ele se reelegendo, talvez se acirre esta tendência à mudança. Ele não se reelegendo, de repente pode ser que tudo volte a ser o que era antes. Então vejamos, o futuro vai dizer. O que sabemos é que temos aí uma China ávida por poder, ávida por influenciar mais o mundo, e na medida em que os Estados Unidos passam a influenciar menos, a China agradece, não é? Você tem vários indicadores disso, né? Você tem, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, que passa as recomendações para como se agir no caso da pandemia, né? Na medida em que os Estados Unidos meio que discordava da maneira como a OMS atuava, retiraram a ajuda financeira da OMS. Quem passa a ajudar mais financeiramente a OMS? A China. Então, cada espaço que os americanos abrirem mão de participar e de influenciar, a China, literalmente, agradece. Então, a gente cai num novo mundo, em que, de repente, a China, quem sabe, venha a se tornar a grande potência no futuro, né? Dá medo disso, porque é uma ditadura comunista, né? Então, ditaduras vão influenciar o mundo de que jeito? Qual é a referência que eles têm? Um país em que praticamente ninguém tem direito a férias, que não se pode ter greve, um país... Como que fica a classe operariada com uma nova referência dessas? Com medo, não é? Mas, enfim, o futuro dirá. Vamos, então, para as informações que estão aí, que eu postei, né, esse arquivo para vocês no grupo. Então, vocês têm lá essas informações, não é? Quem quiser acompanhar, mas, enfim, está aí. Vamos nessa. É o mesmo arquivo que tem aqui e o que tem lá. Só admitir mais alguém que acabou de entrar. Ok, tudo certo. Então, vamos lá. Primeiro, uma referência a um negócio chamado Divisão Internacional do Trabalho. O que é isso, né? Vamos ler essa definição. É a divisão internacional do trabalho, ou seja, o conjunto de especificidades presentes no sistema global de distribuição das atividades produtivas e de serviços pelo espaço geográfico mundial. E isso vai se alterando ao longo do tempo. Vamos pegar a próxima imagem que ela explica melhor como é que a coisa funciona. Então, deixa eu me encontrar aqui. Ok, próxima imagem. Ó, divisão internacional do trabalho, um negócio que foi mudando na medida em que o tempo foi passando. O que vai nos preocupar mais? Então, veja, por exemplo, a primeira informação que aparece logo após o título. Aparece lá, capitalismo comercial e como é que se dava essa divisão. De um lado, o lado esquerdo, você tem a origem da DIT, que é as metrópoles que colocaram as regras do jogo. Do lado direito, você tem as colônias. Era o chamado pacto colonial. O que ia das colônias para as metrópoles? Olha o que está escrito na flechinha. Metais preciosos, especiarias, escravos, etc. O que vinha das metrópoles? Manufaturas. Então, é o velho pacto colonial. Agora, veja na informação que logo abaixo aparece. Capitalismo industrial. Coisas mudaram. E mudaram por quê? Dá uma olhada nisso, moçada. A gente passa a ter a consolidação da DIT, as metrópoles, a Revolução Industrial, mandando para as colônias produtos industrializados. E as colônias de exploração mandando produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. Não mudou muita coisa, né, em relação ao primeiro desenho. Agora vejamos o que aparece no capitalismo financeiro. Então, vocês têm duas DITs. Ó, dá uma olhada do lado esquerdo do capitalismo financeiro. DIT clássica e a nova DIT. Peguemos a DIT clássica. O que você tem? Países desenvolvidos mandando o quê? Os países não industrializados ou subdesenvolvidos, mandando produtos industrializados, capitais, investimentos e empréstimos. Enfim. E os países subdesenvolvidos, mandando produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. É praticamente o pacto colonial lá em cima, atualizado. Só que ao invés de metrópoles, você tem países desenvolvidos. E ao invés de colônias, você tem países subdesenvolvidos. Basicamente é isso. Agora vejam a última informação, que do lado esquerdo aparece como nova DIT. O que mudou? Pensa no caso do Brasil, moçada, antes de ler o que está escrito aí. O Brasil é simplesmente um país pobre, exportador de matérias-primas. Ele exporta muita matéria-prima, exporta petróleo, exporta ferro, exporta soja. Mas o Brasil também exporta aviões de pequeno e médio porte, que são os jatos que a Embraer fabrica.
O Brasil também possui a maior tecnologia mundial de exploração de águas profundas, com a Petrobras. Nenhuma outra empresa chega tão fundo quanto a Petrobras. O Brasil não deve mais nada para o FMI, tudo bem, deve um monte para bancos privados, mas não deve para o FMI, o que já é uma grande vantagem. Muitos países devem horrores, como a Argentina, para o FMI, ou a Grécia, aí sim é uma situação muito mais complicada que a nossa. Então, o Brasil, na verdade, ele não é um mero país que exporta matéria-prima. Não, ele tem mais a oferecer para o mundo, tem lá suas tecnologias, é o país que mais pesquisou produtos tropicais no mundo, né, até por conta do nosso próprio clima. Mas, claro, ele poderia não ter pesquisado, mas ele pesquisou, foi a Embrapa, então isso é muito relevante, é muito importante, evidentemente que tem uma importância significativa. Então, o Brasil é também um país que se industrializou, e essa industrialização brasileira ocorreu por vários fatores que estudamos no ano passado, vamos estudar esse ano de novo, mas vale a pena lembrar que um fator que é comum ao Brasil e aos demais países pobres, emergentes, subdesenvolvidos que também se industrializaram, um fator comum a todos é a atração de multinacionais que vieram de países ricos. E essa atração se deu por vários motivos, lembra? Essas empresas queriam menores custos de produção. E onde é que elas vieram buscar isso? Nos países pobres. Aí elas vêm para cá por quê? Elas querem mão de obra barata, matéria-prima barata, elas querem incentivos fiscais, que é perdão de impostos, e elas querem também legislações ambientais ineficazes. Não adianta nada a legislação ambiental brasileira dizer um monte de coisa linda se o governo está acabando com a fiscalização. E automaticamente quem quer poluir vai poluir mais, né? Então entende que é um país bom para quem queira poluir, porque a legislação existe, mas ela não está sendo cumprida, não tem fiscalização adequada. Então, com isso, essas empresas vêm para cá. Então, não estou falando desse governo, estou falando de vários governos, né, que nunca deram o devido carinho para com a fiscalização necessária para fazer cumprir a legislação ambiental. Então, não adianta nada ter leis maravilhosas se ninguém cumpre. Basicamente, é esse o problema. Pois bem, moçada, então, por esses fatores todos, mão de obra barata, matéria-prima barata, incentivo fiscal, legislação ambiental ineficaz, as empresas multinacionais vieram para os países emergentes. No caso do Brasil, tem outros fatores também que explicam nossa industrialização, mas isso vai ser estudado lá na aula de industrialização, bem mais à frente, tudo bem? O que nos interessa é que o nosso país, ele é sim um país subdesenvolvido, mas não é um mero exportador de produtos primários. Então, a gente fala que hoje é melhor falar, ao invés de uma divisão internacional do trabalho, de uma nova DIT, onde alguns países emergentes se industrializaram. Tudo bem? Então, vamos lá. Passemos para a próxima imagem. Meninos, o que temos aí? Então, a gente tem, basicamente, a atual divisão internacional do trabalho. Então, nesse sentido, vamos pegar o lado esquerdo, onde está lá, países mais ricos. O que eles fazem? Eles fazem o seguinte: produtos industrializados mais avançados tecnologicamente, computadores, automóveis, medicamentos, máquinas, aviões, etc. Envio de capitais, empréstimos, investimentos, etc. E exemplos, Estados Unidos, Japão e França. Agora vejamos do lado direito os países pobres. O que eles têm a oferecer? Produtos primários, gêneros agrícolas, minerais, etc. Produtos industrializados, como aço, máquinas, cimento, tecidos, etc. Ou seja, nada tão sofisticado, né? É raro um país emergente ter uma indústria muito sofisticada, mas é o caso da China, que já tem muitos setores tecnológicos, dominando o 5G, dominando a inteligência artificial como ninguém, dominando equipamentos de reconhecimento facial, por exemplo, enfim. E é o caso do Brasil, com jatos de pequeno e médio porte. A Embraer é uma das líderes mundiais na fabricação desse tipo de material, enfim. E depois, logo abaixo, aparece remessa de capitais, lucros, juros, etc. Nenhum outro país emergente que já tem como emprestar dinheiro para o mundo, é o caso da China. Exemplo, Brasil, Índia, África do Sul, mas também China. Mas vamos lá, moçada, próxima imagem. Olha que imagem bacana, né? Então, na verdade, você tem um desenho aí que caracteriza cada regiãozinha do mundo, né? Olha o Brasil, classe média baixa, pobre, com vizinhos miseráveis. Nós também temos uma certa quantidade de miseráveis, triste, né? Então, está aí uma sátira ao modo como o mundo se encontra hoje. Dá uma olhadinha, moçada. Do lado esquerdo, o mundo bipolar, o mundo da Guerra Fria, com a velha ordem mundial, Estados Unidos versus União Soviética.
o período em que isso ocorreu, 1945 a 1991, lembrando, 45 é o final da Segunda Guerra Mundial, é quando a ONU surgiu, por exemplo, né? E 1991 é o fim da União Soviética, então a queda do socialismo. Então vamos lá. E do lado direito nós temos o quê? O mundo multipolar, a nova ordem mundial. Por que multipolar? Que são vários polos de influência. Então nós temos o quê? Estados Unidos, Japão, União Europeia. Mas esse desenho é um desenho meio antigo, teríamos que atualizar esse desenho. Nós temos também hoje os BRICS, dentro deles a China, por exemplo, que é uma potência hoje em dia. E olha só, então isso aqui dá uma ideia melhor do que é o mundo de hoje, mais completo. Olha o que nós temos como título. Reorganização política internacional, aí você tem aí um globinho, e vamos em sentido horário, partindo da porção superior, olha lá, blocos econômicos, né? Isso é uma tendência dos dias de hoje, ou pelo menos vinha sendo, né? Até o Donald Trump assumir a presidência nos Estados Unidos. Então, olha lá, blocos econômicos. NAFTA, Mercosul, APEC, União Europeia. Esse APEC aí é o menos conhecido deles, né? Significa Ásia and Pacific Economic Cooperation, ou seja, cooperação econômica da Ásia e do Pacífico. Ela reúne um monte de países banhado pelo Pacífico. Seria o maior bloco econômico do mundo. Inclui os Estados Unidos, a China, o Japão, a Rússia, a Austrália, o México, o Peru, a Nova Zelândia, a Indonésia, é um monte de países. Isso nunca dá muito certo. Quando você tem um monte de países com perfis diferentes numa organização, é difícil ter um denominador comum. É difícil você dizer assim, qual vai ser a nossa prioridade? Por quê? Porque cada um tem uma prioridade diferente. Então, o grau de integração de um bloco como esse é muito pequenininho. Então, automaticamente seria o maior bloco do mundo quanto ao total dos PIBs somados, ou seja, a economia gigantesca que eles representam, mas com um pequeniníssimo grau de integração. Tudo bem? Então, pensa aí, dessas 4 opções que vocês têm, o mais integrado é a União Europeia, que já atingiu o estágio de união financeira ou monetária, que tem uma moeda única, né? Vale lembrar que nem todos os membros da União Europeia têm a moeda única, porque hoje, dos seus 27 membros, né, com a saída do Reino Unido, eram 28 até o ano passado, com seus 27 membros, 19 apenas têm o euro. Então, você tem ainda aí 8 membros que não possuem o euro. E por quê? Uns não querem e outros não podem ter. Mas isso é um assunto lá para a aula de União Europeia mais para frente. Mas, de qualquer forma, a União Europeia é o bloco mais integrado. Ela tem as 4 liberdades, lembra? A livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços. O Mercosul não tem isso. O Mercosul é basicamente o quê? Livre circulação de mercadorias, e malemar elas circulam livremente, porque tem uma série de restrições que a Argentina impõe para produtos brasileiros. Enfim, e o Mercosul é um pouco mais integrado do que o NAFTA. O NAFTA também é só livre circulação de mercadorias. Só que o Mercosul também tem a TEC, a Tarifa Externa Comum. Quando um produto vem de fora do bloco, tipo um vinho francês vem para o Brasil, se ele entra com 40% de imposto no Brasil, ele também tem que entrar na Argentina com 40% de imposto. Então, é uma tarifa externa comum para os produtos que vêm de fora do bloco. Tudo bem? Então, é um grau de integração maior do que o do NAFTA, mas infinitamente menor do que o da União Europeia e muito maior do que o da APEC, que dos 4 exemplos que tem aí, é o bloco menos integrado. Tudo bem? No sentido horário, logo após aparecem os BRICS. E quem são os BRICS? China, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Havia uma expectativa gigantesca em relação aos BRICS no começo do século XXI. Essa expectativa foi se desfazendo conforme o tempo passou. Então, hoje, potência mesmo aí é a China, um pouco menos, aliás, um poucão menos a Índia, mas ainda está num papel de destaque e em grande crescimento econômico. Enfim, vamos ver, né, agora com o Covid-19 como vai ficar. E os outros 3, Brasil, Rússia e África do Sul, ou estagnados ou eventualmente até em recessão. Uma pena, né? Então não se cumpriu o que se pensava deles, né? Bom, depois aparece em sentido horário a ONU, com vários organismos a ela vinculados, como a OMC, FMI, OMS, OIT, Banco Mundial, enfim. Depois aparece o neoliberalismo, e as características são claras, vamos relembrar. O neoliberalismo é o quê? É quem acha que concorrência é a única coisa capaz de trazer produtos com uma qualidade bacana e preço baixo. Se não tiver concorrência, isso não vai acontecer. Então, o neoliberal é um novo liberal lá da época do Adam Smith, da Revolução Industrial, no momento atual, tudo bem? Então, eles falam o que também? Eles dizem que é importante que o Estado não interfira muito na economia,
deixa a iniciativa privada tomar conta da economia. Melhora o Estado, que é corrupto, que é cabide de emprego, que tem outros interesses que provocam uma diminuição na capacidade das suas empresas, as vinculadas ao Estado, de produzirem lucro, e isso pode comprometer os resultados delas, né? Enfim. Então, na verdade, o neoliberal ele fala que o Estado não pode ser interventor na economia. Pode ser interventor em outras áreas, na educação, saúde, mas não na economia. Tudo bem? O que mais que o neoliberal diz também? Que é importante que haja mais concorrência. Para isso, tem que acabar com as barreiras alfandegárias ou diminuí-las, por exemplo. E o neoliberal diz que se o Estado tem um monte de estatal que atua na economia, privatize elas, que é o que ocorreu muito no Brasil à época do Fernando Collor de Mello e depois também na época do Fernando Henrique Cardoso. Mas as privatizações ocorreram principalmente na época do FHC, Fernando Henrique Cardoso. Grandes empresas foram privatizadas, como a Vale, alguns bancos como Banespa, Telesp, tudo isso foi privatizado. Bom, depois aparece uma flechinha para a globalização, que é a internacionalização do capitalismo, multitransnacionais se estendendo por todos os cantos do mundo, já que não havia mais o socialismo para interromper a expansão das multitransnacionais. Não é? É um mundo mais desigual, porque o capitalismo avançando e o socialismo recuando, evidentemente que o capitalismo é desigual. Então, o mundo fica mais desigual do que era a época da Guerra Fria. Não é? Enfim... E é isso aí, moçada. E finalmente o fim da URSS e a chamada nova ordem mundial, fechando aí as informações dessas flechinhas do que foi chamado de reorganização política internacional. Aqui algumas características que repetem aquilo que eu havia falado antes. E aqui o mundo hoje, o mundo dividido entre um norte rico e um sul pobre. Vale a pena lembrar que o norte rico não é tão rico assim e que o sul pobre não é tão pobre assim. Na verdade, tem exceções. No norte rico está lá Portugal, que não é tão rico, né? Está bem melhor que a gente, mas comparado a um Japão, não chega aos pés. Uma Rússia também está no norte rico, de certa forma ela ainda é um país emergente, né? E no sul pobre tem o quê? Tem, por exemplo, a China, as pessoas pensam que ela é muito mais rica em termos de qualidade de vida, e na verdade não é. Muita gente lá ainda é muito, muito pobre, principalmente quem vive na zona rural, e é muita gente ainda na zona rural. Mas na zona urbana tem uma qualidade de vida bem superior a quem vive na zona rural. A Coreia do Sul está no sul, nesse mapa aí, a Coreia do Sul foi jogada para o norte rico, mas a Coreia do Norte está no sul pobre. De qualquer forma, portanto, a gente teria no norte rico também a Austrália e a Nova Zelândia, apesar de estarem no hemisfério sul. Então, na verdade, é uma linha irregular em que quem está ao norte dela é considerado rico, quem está ao sul considerado pobre, com raras exceções. Por isso que a Guiana Francesa também está como uma exceção ali, né? Por quê? Porque pertence à França, né? Mas, enfim, então há algumas exceções nessa divisão simplória do mundo. Meninos, aqui tem a chamada globalização, que é essa expansão capitalista, o que significa também a expansão do pensamento neoliberal, que significa também a formação de blocos econômicos, que significa uma nova ordem mundial. Vale a pena lembrar que a gente chamava a ordem anterior de Guerra Fria de ordem bipolar. Já essa nova ordem mundial é uma ordem que os analistas entendem como sendo unipolar do ponto de vista armamentista, militar, ou seja, qual que é essa grande nação ainda muito mais poderosa do que as outras, militarmente falando, Estados Unidos, mas multipolar do ponto de vista econômico, porque são vários polos de influência econômica. A nação mais rica são os Estados Unidos, mas tem uma outra aí que, em termos de PIB, está quase alcançando eles, que é a China, não é? Claro que a qualidade de vida dos Estados Unidos é infinitamente superior à da China, mas em termos de PIB, a China está se aproximando ao PIB dos Estados Unidos. Por outro lado, tem a União Europeia, que funciona como uma economia única, né? E ela tem um peso econômico idêntico ao dos Estados Unidos. O PIB dela é praticamente o mesmo do PIB dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, tem os países emergentes, cada vez mais importantes, a China, a Índia, enfim, e outros com influência regional, como o caso do Brasil, da Rússia, bem menos, né? Mas tem lá o seu poder regionalmente falando. Bom, passemos para a próxima imagem. Aqui a gente tem blocos econômicos. Então tem o Mercosul, tem a Comunidade Andina, tem a União Europeia, tem o Mercado Comum Centro-Americano, o NAFTA, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Enfim, está aí um monte de blocos espalhados pelo mundo, mas de longe não tem todos. Vejam que a APEC, que a gente comentou antes, que seria o maior bloco do mundo, nem está aí caracterizado. Por que não?
Porque o grau de integração é muito, muito pequeno. Que outras mudanças poderíamos fazer aí? Olha que a União Europeia ainda parece com o Reino Unido, porque ele só saiu no dia 31 de janeiro deste ano de 2020. Então, ele ainda continuava quando o mapa foi feito, né? O que mais também? O NAFTA mudou de nome, agora é um acrônimo de US, né? Estados Unidos, né? United States, enfim. Aí vem o U, o S, o M de México e o C e o A do Canadá. E virou um acrônimo meio impronunciável, né? Em inglês, USMCA, um negócio mais ou menos assim. Então, enfim, vamos ver o que é que vai virar esse novo NAFTA, que nem sabemos direito para onde vai. Olha só, uma referência ao fato de que esse novo mundo é muito desigual, né, moçada? Porque é o capitalismo que alcançou todos os cantos do globo. É isso que é a globalização, a internacionalização do próprio capitalismo. Então, está aí essa charge ironizando o aumento das desigualdades. Enquanto o filho fala, filho, um iPad para você, a mulher fala, filho, você vai e pede. Né? Enfim, é isso aí, bem engraçadinho. Meus queridos alunos, o que a gente faz agora? A gente dá uma olhadinha nesses 3 exercícios, que são exercícios da apostila. Vamos fazê-los juntos para encerrar a aula, que fala dessa chamada nova ordem mundial. Um resuminho, né, porque ao longo do ano e em atualidades com o Léo, vocês devem aprofundar mais essas características, né? Mas vamos dar uma olhadinha no que diz aí nesses minutos restantes, um pouco mais que 10 minutos, uns 15 minutos restantes. Olha o que a gente tem aí. A atual ordem internacional, nascida com a ruína da bipolaridade, que foi o mundo da Guerra Fria e das duas superpotências, e que existiu de 1945 até 1985, 1991, possui importantes traços característicos. As principais características da atual ordem internacional são, vejamos a correta, letra A, avanço da Revolução Verde. Gente, o que é a Revolução Verde? Técnicas modernas incorporadas à agricultura, como mecanização, adubação química, irrigação, transgênicos, tudo que é moderno na agricultura. Então, avançou a Revolução Verde. Quanto mais o tempo passa, mais avança, novidades vão surgindo. Então, até poderia combinar com nova ordem mundial. Depois, avanço do regionalismo. Pois é, regionalismo pode ser entendido de várias formas, mas olha o que vem na sequência. Formação de blocos ou mercados regionais. É um tipo de regionalismo. Depois, reforço da localização industrial baseada na matéria-prima. Isso está totalmente errado. Nos dias de hoje, as indústrias podem estar totalmente distantes da fonte de matéria-prima. Pensa numa indústria automobilística, ela tem que estar do lado da mina de ferro, que faz lataria do carro? Não. Ela está em outro país, em outro continente. A revolução dos transportes meio que resolveu o problema da distância das matérias-primas, né? Então, a letra A já está errada e comprometida por conta disso, né? E olha o finzinho, reforço do mercado primário como mercado de trabalho. O mercado primário é a agricultura, pecuária, extrativismo. Não é isso, né? Hoje em dia, a gente fala que o setor terciário é o que mais cresce, que mais absorve trabalhadores. Então, errada a letra A. B, avanço da terceira revolução industrial, ok. Avanço da globalização capitalista, ok. Formação de blocos ou mercados regionais, ok. Redefinição do mercado de trabalho, por exemplo, uberização do mercado de trabalho, pode ser uma redefinição do mercado de trabalho. Vocês sabem o que é esse termo uberização, né, moçada? É a precarização. Lembra que o motorista do Uber, ele só se tornou motorista de Uber porque ele não tinha coisa melhor para fazer. Lá ele não é registrado, não tem direito a férias, 13º, FGTS, nada disso existe na vida dele. Então, terrível, né? Então, vamos lá. Redefinição do mercado de trabalho, que é o que? A precarização das condições de trabalho hoje em dia. Então, está certo também. E, finalmente, redefinição dos fatores de localização industrial. Sim, porque presença de matéria-prima deixa de ser importante. Presença de tecnopolos, polos tecnológicos, passa a ser mais importante. Então, sim, a letra B é a resposta certa desta questão. Tudo bem? Então, correta. Vamos para o próximo exercício. Exercício 9, da página 150, também da apostila 1. Depois vocês vão lá e jogam as respostas para esses exercícios, né? Olha o que diz aí. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 80 e 90, gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução
de conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta. Então, de novo, o que está correto na nova ordem mundial? Aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo. Isso é certo e isso é errado. Pensa na União Soviética, eram 15 repúblicas que se juntaram a formar a União Soviética. Na medida em que todas elas estão insatisfeitas com a União Soviética, elas começam a declarar a sua independência. E mesmo hoje, dentro delas, vocês têm, por exemplo, o caso da Rússia. O que acontece na Rússia? A Rússia é uma daquelas 15 repúblicas. E a Rússia hoje tem dentro dela um monte de povos querendo independência. É o caso dos tchetchenos, querem independência da Rússia. Então, sim, a gente tem alguns lugares do mundo que eram governados por partidos comunistas. Naquele momento, esse povo não podia fazer manifestação pela independência. Então, eles seriam massacrados. Só quando o regime comunista ditatorial cai, é que eles passam a ter um pouco mais de espaço para tentar essa independência. E mesmo assim tem sido difícil, às vezes, né? Mas combina com alguns países que antes eram socialistas, entre outros lugares do mundo que também querem independência. Tem Espanha, por exemplo, a Catalunha, o País Basco, eles querem se tornar independentes. Então, sim, nos dias de hoje, você teve uma facilitação desse tipo de movimento, onde antes era socialista, governado pelo Partido Comunista. Então, hoje, sim, nesses espaços se expandiu movimentos nacionalistas. E depois, as disputas étnicas. De novo, né? São lugares, mundo afora, que querem se tornar independentes, como os bascos e os catalães lá na Espanha. Então, sim, isso é possível. O que mais? Ao extremismo religioso. Isso nos remete ao quê? Aos radicais islâmicos, né? E ao fortalecimento de ameaças com terrorismo. Sim, hoje em dia, os radicais islâmicos, né, ameaçam via terrorismo, enfim, mundo afora. O tráfico de drogas e o crime organizado. Isso daí sempre existiu e continua existindo. Então, a letra A parece fazer sentido e ser a resposta certa. Então, o que estaria errado nos demais? B, o fim da corrida armamentista. Era uma crítica da Guerra Fria, acabou a corrida armamentista. E a redução dos gastos militares das grandes potências. Será, moçada? Vê lá os Estados Unidos. Imagina, tem um conflito que eles interferiram no mundo inteiro, no Oriente Médio principalmente, isso aumenta os gastos, né? Os gastos com forças armadas, né? Então já está errado a letra B. C, o desengajamento das grandes potências. Elas estão desengajadas, os Estados Unidos não estão mais engajados com conflitos mundo afora. Imagine, atentíssimo ao que acontece no Oriente Médio e outras regiões do mundo, querem manter seus aliados, enfim, então já está tudo errado. D, a plena vigência do Tratado de Não Proliferação. O que é o Tratado de Não Proliferação? A gente deduz que seja o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Tudo bem? Então, aí a gente pensa assim, todo mundo segue? Não, de vez em quando aparece a Coreia do Norte lá falando, eu não participo desse tratado aí, eu vou soltar umas bombas a qualquer momento. Né? Sempre tem essa ameaça, e não só ela. A gente fala que tem 9 países do mundo afora que têm bombas nucleares. 5 deles, estranhamente, participam desse tratado de não proliferação. 4 não. Quais são os 4 que não participam? A Índia, o Paquistão, a Coreia do Norte e Israel. Esses estão fora do tal do acordo. Então, voltemos lá. Letra D, a plena vigência do Tratado de Não Proliferação. Bom, se tem países que não fazem parte desse tratado, então não pode haver a sua plena vigência. Já foi colocado em xeque, já está errado, passemos para aí. A condição dos Estados Unidos como única superpotência. Militar, sim, econômica, não necessariamente, né? Mas que se submetem às decisões da ONU no que concerne às ações militares. Não necessariamente, né? Lembra que a ONU, em 2003, falou, não vai invadir o Iraque. E os Estados Unidos invadiu da mesma forma. Tudo bem? Então, nem sempre é respeitado o que a ONU diz. Ou a ONU fala, tem um acordo do clima, mas os americanos falam, não estou nem aí para acordo do clima, estou saindo do acordo do clima. Então, errada a letra E. Então, a única certa, portanto, é, de fato, a letra A. Meninos, último exercício que eu trouxe para vocês para encerrar a aula. Exercício 12 da página 151 da apostila 1 diz o que aí? Capitalização financeira das 500 empresas multinacionais 2008. Então, dá uma olhada aí, localização da sede e maiores valores em bilhões de dólares destas empresas, tá? Enfim, tá aí. Aí vem a pergunta em si.
A partir da observação da distribuição das multinacionais no espaço terrestre, pode-se afirmar que, e vejam, né, que a maioria está concentrada onde? Nos Estados Unidos, na Europa e em alguns países asiáticos. Né? Olha que o Brasil tem algumas também, né? Tem um quadradinho ali, que é o caso da Petrobras, que é uma das maiores empresas no ramo petroquímico do mundo, não é? Sei lá, e entre outras. A Vale também é uma multinacional, como eu falei, o Banco do Brasil é uma multinacional, o Itaú também, então tem algumas multinacionais brasileiras também, né? Mas vamos lá, então olha o que diz aí, moçada. O continente americano apresenta uma distribuição equilibrada de localização das sedes das 500 maiores empresas multinacionais. Não, né? Porque está concentrada nos Estados Unidos, então está errado o item A. B. A estratégia utilizada para a localização das sedes é a redução das desigualdades mundiais. Imagine, né? Elas estão em países que são muito desiguais. Você sabe que mesmo nos Estados Unidos, para os padrões dos países ricos, ele tem bastante desigualdade. Não chega a ser uma desigualdade tão grande quanto a que tem no Brasil, que é um dos mais desiguais do mundo, mas é desigualdade também. Então, errada a B. C. A sede das empresas multinacionais concentram-se nos países desenvolvidos do chamado Norte. Sim, a letra C é a resposta correta. Eu fiz muito rapidamente a anterior, porque eu tinha medo do tempo esgotar. Então, vamos ver o que está errado na D e na E. Na D, as empresas multinacionais estão presentes homogeneamente em todos os hemisférios. Erradíssimo. Olha a África, coitada, né? Tem o quê? Uma outra empresa multinacional na África do Sul e só. Então, não. E, finalmente, moçada, E, a maior presença ocorre nos países da África do Sul, Japão, Índia e Brasil, que compõem o BRICA. Nossa, o que é esse BRICA? Inventou aí um grupamento de países, ou seja, errado, né? Então, conclusão, só a C faz sentido, é ela quem é a resposta certa desta questão. Tudo bem, meus queridos alunos? Gente, então está quase encerrando o tempo, né? De qualquer forma, um abraço para vocês. Fiquem aí o máximo que puder em seus isolamentos, para que esse vírus pare de se espalhar e não coloque vocês em risco. E é isso, moçada. E que, de qualquer forma, isso acabe o quanto antes, que é realmente o que todo mundo quer. Tudo bem? Nós, vocês, a escola, não tenham a menor sombra de dúvida. O mundo inteiro quer que isso passe rápido, né? O duro é que não está passando, mas vamos torcer. Tudo bem? Gente, abração para todos vocês. Tudo de bom. Não deixem de fazer alguns exercícios dessas aulas e, tendo dúvidas com eles, mandem as dúvidas para mim via WhatsApp, que vocês conseguem o meu número aí no próprio grupo, viu? Ninguém está fazendo isso, mas aqui em Andeara, nas outras cidades, as pessoas fazem intensamente. Façam também, tudo bem? Gente, um abração para vocês, tudo de bom. Até a semana que vem, de novo, às 10h30 até às 11h10. Tchau, Ivan. Beijo no coração. Tchau, meus queridos. Saudades imensas, maravilhosos. Bom, valeu, moçadinha. Tchau, tchau. Isso sai. Rafinha, muito feliz com o inferno da tal da caixinha. Sumiu na aula do segundo e do terceiro, sabe Deus por quê. Bom, então vamos lá. Aí eu vou no mais. Primeiro no mais, paro de gravar no mais, né? Pausar a gravação. Interromper a gravação.